Boa noite a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês, e hoje a nossa live, então, é sobre o Dezembro Vermelho, né, um mês de conscientização e luta contra a AIDS, né, para a gente viver melhor e sabendo. Então, só para contextualizar um pouquinho em relação a essas questões, né, a gente tem que, lá no ano de 1987, a Assembleia Mundial de Saúde reconheceu a data de 1º de dezembro como Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Essa data, então, ela teve como objetivo de promover a tolerância e a solidariedade com as pessoas que foram infectadas pelo HIV. Estou já no ano seguinte, né, por uma decisão do Ministério da Saúde. E aí esse conceito, por trás do Dezembro Vermelho, é justamente aumentar o alcance desse dia, porque todo o país, né, todos os países se mobilizam através desse dia para que a gente possa desenvolver ações de conscientização e de combate, né, ao HIV, focando muito na questão da prevenção da doença e da promoção da saúde. O laço vermelho, que é tão conhecido por nós, né, ele foi utilizado nas campanhas de combate à AIDS, né, em função de um símbolo que foi criado lá em Nova York, em 1991. O intuito desse grupo era homenagear os familiares, os amigos, né, das vítimas, né, que foram, então, acometidos, né, enfim, por essa doença. O vermelho nos lembra muito, né, o sangue e a paixão, né, então, a inspiração para esse símbolo, ele também desencadeou outros tantos, né, a questão do laço amarelo, né, para homenagear os soldados americanos, né, e que hoje a gente tem o Setembro Amarelo também, né, com o laço amarelo, temos o laço rosa, do Outubro Rosa, e o laço azul, né, do Novembro Azul. Então, esse é um símbolo forte que a gente tem, né, de luta, né, então a gente tem um mês que a gente se mobiliza muito, né, na saúde, em todos os espaços, né, da sociedade civil, a gente tem um envolvimento muito grande em relação às questões, né, de prevenção. Em relação a algumas estatísticas, né, globais sobre o HIV, nós temos mais de 25 milhões de pessoas, né, com acesso à terapia antirretroviral. Mais de 38 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com HIV. Mais de 1,5 milhão de pessoas, né, com novas infecções pelo vírus do HIV em 2019. Ainda 690 mil pessoas morrem de doenças relacionadas à AIDS, e esse é um dado bastante atual, né, até o final de 2019. Mais de 75 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia. E 32 milhões de pessoas morrem, então, a essas doenças relacionadas à AIDS, né, desde o início da epidemia. Então, o município de Santa Maria, ele também é um município bastante organizado em relação à questão de ações voltadas, né, para a prevenção e essa luta, né, contra a AIDS. Nós temos uma política municipal de HIV e AIDS, né, desde o ano de 2003. No ano seguinte, 2004, né, foi fundada a Casa 13 de Maio, que é um serviço de referência no município, né, para ISTs também, HIV e AIDS. Então, é notório que muitos avanços aconteceram, né, no nosso município, e quem melhor para falar disso, né, do que hoje a nossa convidada. Eu tenho uma honra de receber a minha colega, amiga, colega por 2 vezes, né? Foi minha colega do curso de mestrado na UFSM, hoje colega na Secretaria de Saúde, né? A enfermeira Márcia Gabriela, né? Que coordena a política do HIV, ISTs, né? E AIDS. E que é realmente, assim, uma guerreira, né? E que todos os dias está lá trabalhando, dando apoio aos serviços de saúde, dando apoio às instituições de ensino, apoio, né, a outras organizações, né, outras instituições. Então, Márcia, de antemão, né, em nome da FISMA, né, o grupo de professores, de alunos, né, da direção, da coordenação do curso de enfermagem, né, nós estamos muito felizes com a tua participação. Antes eu conversava com a Márcia que esse é um mês em que a Márcia está com a agenda dela lotada, né? É um evento atrás do outro, mas que bom que a gente conseguiu ter você aqui hoje conosco. Sinta-se bem à vontade, nós estamos muito felizes.
né, por estar recebendo. E quero de antemão, Márcia, dizer que ainda vai ser sorteada 2 camisetas hoje para quem estiver assistindo nós aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Daiane, obrigada aos professores da FISMA também, obrigada por esse espaço, né, que a gente está discutindo sobre o HIV, um espaço assim com a academia é muito importante, né, porque daqui a pouco nós teremos profissionais que estarão trabalhando na rede também, e é muito importante que eles entendam, né, como que se dá a questão do HIV no município, né, e como que funciona essa rede de serviços. Então, essa noite é isso que a gente vai conversar, né. Dou as boas-vindas a eles, muito obrigada por estarem aí, né, nos ouvindo. E então, essa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do HIV. A apresentação já está aí, então vamos começar a conversar a respeito da campanha desse ano, primeiramente, né, que vocês estão vendo aí na tela e também depois na camiseta de quem for, dos felizardos, né, que a campanha desse ano que a gente resolveu adotar é Viva Melhor Sabendo, Combinando Escolhas. Né? O nome dessa temática, ela não é em vão. Né? Vocês vão ver ao longo dessa aula, enfim, que para a prevenção do HIV não utilizamos mais somente um método, né, como antigamente se fazia, né, se falava muito em preservativo somente, hoje não mais, né, falamos em outras formas de prevenção também, então é isso que a gente vai estar conversando, e de viver melhor sabendo, os pacientes que sabem o seu diagnóstico, que têm conhecimento, hoje em dia já não é mais tão assustador como era antes, né? Então, por isso, dessa campanha Viva Melhor Sabendo, e com isso, combinando as suas escolhas, tá? As perguntas, então, fui orientada que ao final nós teremos. Então, em relação a dúvidas, logo depois, no final, se quiserem perguntar, sintam-se bem à vontade, tá? Então, aqui, contextualizando somente, né, a nossa fala em relação ao HIV, né, o que já é do conhecimento da grande maioria das pessoas, né, que, enfim, sobre o HIV a gente fala no ensino médio, né, alguma coisa também no ensino fundamental, mas é sempre bom a gente estar trazendo a lembrança, né, refrescando a nossa memória, que o HIV ele significa o vírus da imunodeficiência humana. Então, imunodeficiência, ela está relacionada a todo o sistema de defesa do corpo dessa pessoa que se infecta com o vírus. O vírus, ele entra no corpo desse indivíduo, né, e ele infecta justamente os linfócitos 4. Então, ele é seletivo, ele vai nessa célula. E, enfim, ele destrói essa célula e, a partir disso, ele vai replicando. Então, quando a gente diz que o paciente está com carga viral, é em relação ao HIV, né, a forma como ele se manifestou no corpo. E aí, então, eu já lanço essa pergunta para vocês e deixo. O que seria o HIV? O HIV, ele é igual à AIDS? Os dois são sinônimos? Né? O que vocês acham? Que logo em seguida, nós já temos aqui a resposta. Falar de HIV é falarmos do vírus causador da AIDS. Né? Então, a pessoa que se infecta com o vírus HIV, ele tem o vírus. Mas não significa que essa pessoa que foi infectada pelo vírus HIV, ela vai desenvolver a AIDS, tá? Que é imunodeficiência adquirida. Então, são coisas semelhantes, mas não são sinônimos. Coloquei ali, como vocês viram, não tem cura, tá? O HIV, então, ele não tem cura ainda, mas já pelo movimento que a gente teve na 23ª Conferência Mundial, né, de AIDS, já começaram as pesquisas, né, já tivemos pesquisas com resultados positivos, né, com resultados bem animadores e que podemos estar perto, sim, da cura. Talvez daqui 1 ano, 2, né, não temos certeza, mas já temos uma luz, né, no fundo do túnel, que essa doença em breve possa vir a ter cura. Então, não tem cura. Mas ela tem tratamento, sim. Tá? O HIV, então, ele tem tratamento. Então, para nós, enquanto profissionais da saúde, essa é uma questão que a gente tem que trazer sempre bem pontual para os nossos pacientes, quando eles são diagnosticados, então, com o HIV. Que o HIV não tem cura, tá? Ainda não foi descoberta a cura, mas ele tem tratamento.
e que essa pessoa que vai fazer esse tratamento, ela vai viver bem, sim, mas com o tratamento. Aí aqui eu trouxe nessa tela para vocês, em relação ao tratamento do HIV, algumas evoluções históricas que a gente teve, né, que lá em 85, então, o país criou, né, o programa de AIDS, né, pela primeira vez, né, aqui no Brasil. Lá em 1987 veio o AZT, que é o primeiro antirretroviral usado. Então, logo que se descobriu essa questão do HIV, o vírus HIV, né, o primeiro medicamento que foi lançado foi o AZT. Para quem está acostumado a olhar filmes, enfim, né, dessa história do HIV, então em muitos filmes ainda traz, né, essa questão do AZT, né, sendo o primeiro medicamento, né, que foi utilizado. E aí, então, o Brasil passa a produzir essa medicação e não mais a comprar esse AZT em 1993. Se a gente vai fazer esse apanhado histórico, olhando, né, para trás, não faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo que o Brasil começou a produzir esse medicamento. Lá em 1996, então, a lei garante o coquetel com 7 medicamentos pelo SUS, tá? Olha só essa palavra, coquetel. Ela aparece a primeira vez, então, o coquetel. Se falava em HIV, já se pensava, nossa, vai ser tomado aquele calhamaço de medicamento, né? Então, isso começou lá em 1996. Em 99, então, tá? O Brasil inicia a produção própria do coquetel. Em 2002, então, o país já fabrica 7 antirretrovirais aqui, né? 7 antirretrovirais só e não mais só o AZT. Lá em 2008, então, a Fiocruz inicia a produção do teste rápido, e são os testes rápidos que logo depois, adiante, a gente vai comentar, né, os testes rápidos para HIV, porque assim, nós temos os testes laboratoriais, que é quando acontece a coleta de sangue, e a amostra desse sangue é levado para laboratório. Só que todos nós sabemos que os exames laboratoriais, eles não são, o resultado deles não sai, muitas vezes, né, de um dia para o outro. Muitas vezes pode demorar um tempo. E esse paciente pega esse resultado desse teste laboratorial, né, e marca uma próxima consulta para que um profissional faça a leitura desses seus exames, e com isso a gente já teve muitas vezes um tempo bem grande, né, que esse paciente poderia ter sido diagnosticado e já ter iniciado seu tratamento. Então, foi criado, né, aqui pelo Brasil, os testes rápidos, né, inicia essa produção dos testes rápidos. E no teste rápido, o que acontece? O paciente faz o teste, né, na unidade básica, que depois a gente vai conversar, faz o teste rápido na unidade, e o teste rápido já consegue estar conversando com o paciente, né, sobre esse resultado. Então, já é imediato. Né? Tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, né, quando faz o teste rápido, mas logo adiante a gente vai conversar. Então, agilizou essa questão do diagnóstico, né, o teste rápido. Lá em 2012, então, teve a adoção de tratamento antecipado para casais sorodiscordantes. Lá em 2013, antirretrovirais indicados para qualquer fase da doença. Em 2014, chega ao país o comprimido 3 em 1, e isso foi um ganho muito grande em 2014. Vejam que mudou aquele termo coquetel, e agora nós começamos a falar em terapia antirretroviral. E é isso que nós, enquanto profissionais da saúde, devemos reforçar para os nossos pacientes quando a gente orienta, né? Terapia antirretroviral. Não se fala mais em coquetel, tá? Vejam bem, 3 em 1. Quando é 3 em 1, a gente diz que é um único comprimido, né? E tem essas 3 fórmulas compostas dentro desse comprimido. Lá em 2017, então, o SUS começa a oferecer a PrEP, que nós vamos conversar adiante também, que seria a profilaxia pré-exposição. Né? Então, já é quase dias atuais, né? 2017, 3 anos atrás. Então, tratamento com remédio diário. E aí inicia, então, a oferta do dolutegravir, que é o medicamento tópico, é o medicamento ouro que a gente utiliza hoje no tratamento do HIV. Mas, enfim, vocês estão vendo a foto ali do lado, né, desses medicamentos, né, todas são fórmulas,
para esses pacientes, muitas vezes combinadas, né? Mas tudo vai depender do estado clínico desse paciente para a gente eleger que tipo de terapia ele vai utilizar. Só que esses medicamentos, gente, eles são bem caros. Eles são bem caros mesmo, né? Cada frasquinho desses custa uma média de R$ 2.500 a R$ 3.000. É isso mesmo. É bastante dinheiro, né? Um frasquinho desses custa tudo isso. Então, vocês imaginem o ganho que os pacientes que acessam o Sistema Único de Saúde têm, né, em conseguir retirar esse tipo de medicamento, né, gratuitamente, né, pagam os impostos, enfim, né, então eles conseguem retirar essa medicação, né, sem pagar pela segunda vez, que eu sempre digo, né, no SUS a gente paga uma vez só, né, não paga 2 vezes. Mas esse tipo de terapia antirretroviral também tem no sistema privado, também tem nas farmácias, aqui em Santa Maria tem, muitos deles por encomenda, né, até uma questão que a gente conversa nos grupos com os usuários, né, é que tem aqui em Santa Maria, em qualquer outro lugar, enfim, do país, né, do mundo também, quando os pacientes que têm HIV, eles não querem ser descobertos, né, os pacientes que têm um bom poder aquisitivo, né, porque para comprar um frasquinho desses por mês não é fácil, né. Eles compram, encomendam, né, fazem a sua encomenda, então, nas farmácias particulares, né, porque todos os pacientes que retiram esses medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, a gente tem o Ciclom, que é um sistema interno, então, do Ministério da Saúde, onde o farmacêutico que dispensa esse medicamento para o paciente tem o controle de para quem ele dispensou e quantos ele dispensou ao mês. Então, o nome dessa pessoa, né, o nome desse paciente fica no sistema. E muitas pessoas, por não quererem, né, enfim, né, por vários motivos, não quererem ser descobertos, né, com o HIV, essas pessoas optam, então, por fazer essa compra em alguma farmácia particular, enfim, pode sim, né, mas isso tudo é uma escolha do paciente, né, se ele tem condições para isso, ok. Então, em relação à terapia antirretroviral, é isso que eu gostaria que vocês fixassem, né, que é uma terapia cara, né, então, portanto, a gente precisa sempre frisar isso para o paciente, né, tanto da importância dele utilizar essa medicação, quanto também do valor que isso tudo tem, né, para o Sistema Único de Saúde. Então, tudo é pago, não é pelo SUS que é dado, né, é tudo pago, é dinheiro público, tá? Aqui no próximo slide, eu trago a Declaração de Paris, tá, que é a meta 90, 90, 90. Talvez vocês já tenham visto, né, essa meta, que é até 2020, que o Brasil firmou, né, junto com outros países lá em 2015, tá, era a meta de até 2020. O que ela constituía? Que 90% das pessoas que vivem com HIV fossem diagnosticadas, 90% da população, tá, do país fizesse, então, o diagnóstico, soubesse, né, que tem o HIV. E 90% dessas que sabem que tem o HIV, que 90% delas tratassem, né, estivessem em tratamento, fizessem uso do antirretroviral, 90% delas. E que 90% dessas que fazem o tratamento com antirretroviral, que eles ficassem indetectáveis, né, ou seja, que não aparecesse carga viral, não apresentasse, então, o vírus. Porque o que a gente espera com a terapia antirretroviral? O paciente fazendo, então, o seu tratamento adequadamente, né? Foi diagnosticado com HIV e está em adesão ao tratamento, está tomando a sua medicação todos os dias, direitinho, fazendo os exames, está tudo ok. Esse paciente, a gente diz que ele está indetectável, né? Então, quando ele faz os exames, não aparece carga viral. Lembra lá no início onde eu falei, né, do vírus, como que replica, né, como que ele ataca o corpo, enfim, lá no sistema imunológico? Então, no momento que esse paciente faz o exame, ele não detecta esse vírus, fica indetectável, que a gente diz. E aí, esse paciente que não tem carga viral circulando no seu corpo, que não tem vírus circulando no seu corpo, ele não tem o que transmitir para outras pessoas. Então, a gente diz que esse paciente está intransmissível, ele não está transmitindo o vírus.
E aí eu coloquei ali a curiosidade, né, para quem vem a pensar, tá, mas quanto de vírus, então, ele tem no corpo que a gente pode dizer isso? É zero? Não, a partir de uma carga viral menor ou igual a 200 cópias. A gente já diz que o paciente está indetectável e intransmissível, né? É uma quantidade muito pequena, né, então não vai transmitir. E aí, assim, uma outra curiosidade em relação aos testes rápidos, que vocês podem estar pensando, tá, a pessoa tem HIV, e aí ela faz lá o teste rápido, vai dar positivo? Um paciente que está em terapia antirretroviral, né, de novo, fazendo o tratamento direitinho, né, não pode pular um dia, né, pular 2, 3 dias, tem que seguir o tratamento direitinho. Paciente que está seguindo o tratamento direitinho e for fazer um teste rápido, vai dar negativo. E isso eu afirmo para vocês, porque a gente já testou, né, muitas vezes até por curiosidade do próprio profissional, eu vou testar para ver se dá mesmo negativo. E sim, gente, dá negativo. Dá negativo por quê? Já trago a resposta científica para vocês. Esse indivíduo, o que o sistema imunológico vai fazer? Ele vai tentar combater, né? O teste rápido, ele capta anticorpos. Tá? É anticorpos que os nossos testes rápidos captam. Então, se o indivíduo ele não tem o vírus circulando no corpo, por que esse corpo vai estar produzindo anticorpos? Não tem porquê, né? Então, logo, o teste rápido, ele não capta o paciente que está tratando direitinho, tá? Então, um paciente indetectável, tá? Ele é um paciente intransmissível, ele não passa para outras pessoas o vírus. Então, como eu sou da política do HIV, né, como a Day disse, né, desde abril eu estou na política do HIV, então, e aí, então, trouxe para vocês essa questão dos comparativos do município, como que a gente está, a gente tem uma noção, então, de como que está o número de pessoas que vivem com HIV. Então, a estimativa que a gente tem está em cima dos dados da vigilância epidemiológica. Então, o número de pessoas é em torno de 2.500 pessoas que vivem com HIV. E aí, já para saberem quem são homens e quem são mulheres, né, em torno de 1.520 são homens, né, e 980 mulheres, tá, essa estimativa. E aí, então, dos indicadores que a gente tem sobre os casos novos, né, que em 2019 foram diagnosticados, então, do HIV em adulto, 295 pessoas, e esse ano, 179. Aquela estrelinha está ali em cima do 2020, porque ainda não são dados totais, né? Não foi fechado, então, o ano de 2020. Esses dados vão, no máximo, até agora, novembro. Então, a gente ainda não pode fechar esses números. Daqui a pouco, mais pessoas vão ser diagnosticadas, né? E esses números podem vir a subir. Então, coloquei ali estrela apontando que ainda não foi fechado esse número, tá? De gestantes com HIV em 2019 foram 46, agora em 2020, 45. De crianças expostas, tá? Então, crianças expostas em 2019, 27, e em 2020, 34. Né? Por mais que ainda não estejam os números fechados, já dá para notar um bom aumento, né, de crianças expostas ao HIV. Em 2019 foram 17, e esse ano também já dá para a gente dizer que subiu, né? 23 a gente já teve até o mês de novembro. Aí ali por morte, tá? Por HIV, é quando na declaração de óbito tem algo que ligue o motivo da morte, então, tá? Ao HIV. HIV ou AIDS, enfim, qualquer uma dessas duas referências que vá na notificação é colocado, vai para os dados do município, então. Tá, e o tratamento, né, que eu falei. Então, se nós temos 2.500 pessoas, essa estimativa, né, no município, que tem o vírus, quantas se tratam? A gente tem 1.824 pessoas se tratando. Tá? Então, em tratamento, que retiram esse medicamento, seja ali na UDM, né, que é a Unidade Dispensadora de Medicamentos, que são medicamentos, então, do HIV, é uma farmácia diferente. Tá? Nós temos uma agora ali no centro, que é ao lado da Casa 13 de Maio, né, que a Day já tinha comentado anteriormente, ali logo que abriu a live, que a gente tem a Casa 13, que é referência, então, do tratamento do HIV. Né, nós conseguimos, então, para esse ano, e logo adiante eu vou falar, da UDM, a UDM municipal.
onde os pacientes retiram aqui no centro esses medicamentos. E também nós temos lá no USM, né, no Hospital Universitário, a UDM de lá, Unidade Dispensadora de Medicamentos lá do USM, que também faz dispensação aqui para pacientes do município e também para toda a região, né? Então, a UDM do USM é uma farmácia do HIV, então, regional, não é somente aqui para Santa Maria. Então, essa é a média que a gente tem de pessoas hoje, né, em tratamento. Dá uma diferença, né, da quantidade de pessoas que vivem com HIV da quantidade de pessoas que se tratam. Seguindo, então, essa mandala eu adoro. Acho que todos que trabalham com essa questão do HIV, enfim, e que tenham conhecimento do HIV, adoram a mandala. E não somente porque ela é colorida, né? Tanto que vocês estão vendo ela no meu fundo, eu adoro ela, né? Porque ela resume tudo em uma figura, né? Tudo aquilo que a gente precisa abranger em uma figura, ela diz tudo. Tá? Cada alcinha daquelas ali, elas fazem a leitura de tudo que a gente precisa para prevenir o HIV e para quem a gente deve voltar uma atenção especial, tá? Então, todas essas alças que a gente tem ali, tá? Eu vou estar discutindo logo adiante, ali, sobre a testagem rápida, sobre a PEP, sobre a PrEP, a transmissão vertical, tá? Essa questão toda ali, logo em seguida eu já vou estar falando dos preservativos, da pessoa que vive com HIV, e, muito importante, da população-chave e da população prioritária, que é para quem a gente deve dar aquele olhar bem focado, porque essas pessoas podem ter um risco bem maior de contrair o HIV do que a população em geral, né? Temos que ter cuidado com eles. Então, daqui a um tempo, vocês, enquanto profissionais, né, vão estar vendo essa mandala e usem ela, gente, apliquem ela nos cuidados que vocês vão prestar. Aí, então, em relação à mandala, né, um dos ícones que a gente tem ali, né, um dos espacinhos, aquelas caixinhas coloridas, são as testagens rápidas, como a gente já tinha comentado. Então, em 2015, elas começaram aqui no município, vieram as testagens rápidas para cá, e foi onde elas foram distribuídas para todas as unidades básicas do município. Então, hoje, todas as nossas unidades básicas, né, seja que é o antigo postinho de saúde que falam, né, quando a gente conversa com os usuários, eles perguntam, é o postinho de saúde? A gente confirma assim, todos os postinhos de saúde tem, né, que daí eles sabem se orientar, né, às vezes dependendo do usuário não consegue fazer muito essa diferença de atenção básica, de ESF, a gente já diz que no postinho. Todos os postinhos, então, têm os testes rápidos. E aí, como que essa população tem acesso? Basta chegar na recepção e pedir os testes rápidos. Eu quero o teste rápido para HIV, enfim, para hepatite, os que a gente tem disponível, né? É o do HIV, é o da sífilis, hepatite B e hepatite C. 4 tipos. Aí, então, quando que eles podem fazer esse pedido? A qualquer momento, é livre demanda. É chegar na recepção e falar que quer fazer os testes rápidos, tá? E aí a unidade vai encaminhar esse paciente para fazer esse teste. E é sem agendamento. Isso a gente frisa bastante com as unidades, porque os pacientes, geralmente, na grande maioria, quando eles procuram os testes rápidos, é porque algum acidente aconteceu. Acidente que eu digo é que, tipo, na noite anterior, ou umas 2 noites atrás, né, teve algum acidente sexual, enfim, rompeu a camisinha e tal, né, e aí não sei o que fazer, ou fez sexo desprotegido, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou descobrir se eu peguei alguma coisa? Geralmente, o que motiva esses pacientes para procurarem os testes é algum evento que aconteceu ali algumas horas próximas, né? Então, se o que motivou esse paciente a procurar essa unidade básica foi algum evento que aconteceu ali anteriormente, esse paciente geralmente ele chega desesperado. É isso que eu digo nas unidades quando a gente faz capacitação. Esse paciente ele chega já desesperado, ele quer o teste ali no momento. E aí, então, se muitas vezes eu não faço esse acolhimento, eu não realizo esse teste no paciente, daqui a pouco esse paciente se perdeu, né? E se ele era da população prioritária, né, ou população-chave, que seriam a população LGBT, né, que seriam as profissionais do sexo, enfim, né, geralmente essa pessoa não vai voltar,
Não vai voltar se tu disser, hoje nós não temos teste, ou só amanhã, porque fulana não tá aí, vem amanhã. Não, geralmente essa pessoa não vai voltar, né? Raramente ela volta. Então, no momento que esse paciente chegou na unidade básica para fazer esse teste, acolhe ele e já faz, tá? E já deixa esse teste pronto. Então, é livre demanda e é sem agendamento. E o resultado, o profissional já tem a possibilidade de estar conversando com esse paciente assim que realiza o teste, né? Porque o teste ele sai na hora se está reagente ou não está reagente. No caso do teste rápido do HIV, funciona da seguinte forma: tem 2 tipos. Tem o sanguíneo, que é igual aquele que vocês estão vendo ali na foto, tá? Onde a gente usa uma gota de sangue, e a gente tem o outro que é com o SUAB, que é com o SUAB oral, né? Que a gente coleta o fluido oral. São os 2 testes. Então, são 2 testes diferentes, né? Um com sangue e o outro com fluido oral. Por que disso? O Ministério da Saúde ele nos diz que isso tudo para agilizar, gente, o diagnóstico. Tá? Isso foi pensado nesse sentido, para agilizar, para que o paciente consiga começar o seu tratamento o mais rápido possível. Então, o teste sanguíneo, esse ali, digital, né, onde vocês estão vendo do lado que tem a gotinha de sangue. Se aquele primeiro teste, que hoje nós utilizamos como primeiro, em função do estoque, faz esse, o sanguíneo. O primeiro, deu reagente é quando dá positivo, deu positivo, tá, ok. Olha só, o de sangue deu positivo. Então, nós precisamos fazer um outro teste diferente, que é esse do fluido oral. Fez esse do fluido oral, também deu reagente? Então, pronto. Com esses 2 testes, tá? Com materiais diferentes, um é sangue e o outro é fluido oral, eu já posso estar conversando com o meu paciente de que sim, ele tem um HIV. Aí, então, o que acontece? Esse paciente que foi diagnosticado lá na atenção básica, né, que fez esse teste rápido lá na atenção básica, ele vai ser encaminhado para a Casa 13 de Maio. Tá? Lá na Casa 13 de Maio, não vai ser feito mais exames, que é para ver se tem o HIV. Não, o teste rápido já apontou que tem, tá? E ele é confiável, porque são 2 materiais diferentes, um é sangue e outro é fluido oral. Lá na Casa 13, esse paciente vai fazer a coleta de sangue para ver a carga viral, tá? Para ver a carga viral desse paciente e como que tá o CD4 dele, que seria a imunidade dele, como que ele tá. Em cima desses resultados desse exame, é que o médico, o infectologista, vai fazer o tratamento, vai fazer todo o esquema de terapia antirretroviral, em cima do resultado desses exames. Então, vejam que se lá na unidade básica funcionar direitinho, né, se o profissional que está lá na ponta, e daqui a pouco são vocês, fizerem esses testes rápidos direitinho, da forma como tem que ser, esse paciente, muitas vezes, no próprio mês que foi diagnosticado, ele já começa a tomar o medicamento, e não demora um tempo, né, como se fosse um teste laboratorial, que a gente depende, muitas vezes, que esse paciente retorne para a atenção básica, retorne para a consulta com o médico, para fazer a leitura do exame, e daí ser encaminhado para fazer o tratamento. É muito tempo, né, gente? Então, nós não podemos perder tempo. Unidade básica diagnosticou, encaminha a Casa 13 vai fazer coleta de exame, vai ver carga viral, né, vai ver CD4 e tratamento. O paciente já sai depois da consulta, passa do lado, na farmácia que fica ali do lado, já retira seu medicamento, já toma ali mesmo se quiser e pronto, né, já começa a diminuir a sua carga viral, tá? Então, é prático. Fora isso, fora da atenção básica, a Casa 13 de Maio também faz essas testagens rápidas, e ali vocês estão vendo a fotinho da UPA, do Pronto Atendimento Municipal, e lá da Rubem Noal, porque eles são referências para PEP, que é o que a gente vai falar depois, que é logo em seguida, né, que é a profilaxia pós-exposição, tá? PEP. Ali o que eu trouxe também ainda de dados do município, que é sobre os testes rápidos que eu comentei com vocês. Ali são os dados só do HIV, tá, gente? Dos testes rápidos de sífilis e de hepatite não tem ali, porque hoje não é o nosso foco. Mas em relação à testagem rápida no geral, de rotina, que é a população em geral. Então, quantos que foram testados? 6.007 pessoas foram testadas para o HIV. Tá, dos sexos, então, as mulheres foram as que mais buscaram, né, 3.323. E aí, em relação à idade, isso tudo esse ano, tá? Então, em relação à idade, dos 25 aos 59 anos, foram os que mais procuraram, né, os que mais foram testados,
3.759. Então, isso tudo nos traz um perfil dessa população toda que foi testada esse ano. Inclusive, em função da pandemia, né, muitas pessoas deixaram de ir na unidade básica, né, por várias questões, né, do distanciamento, né, então tudo isso fez com que as nossas testagens tivessem diminuído um pouco, tá, mas isso tudo é justificável, né. E aí, como eu tinha falado agora, né, da pandemia, que muitas pessoas deixaram de ir na unidade básica para fazer a testagem, é que o Ministério da Saúde pensou no teste do HIV. Não sei se vocês já souberam, enfim, né, pela própria mídia que trouxe, né, no jornal, enfim, né, e nas redes sociais também, a questão do autoteste do HIV, que nós temos a partir desse ano, né, a contar desse ano que a gente começou, então, com o autoteste, porque foi algo que o Ministério da Saúde pensou justamente em função da pandemia. Se essas pessoas elas não estão indo fazer essa testagem na unidade básica, e principalmente a população prioritária e população-chave, né, que é as que estão em maior risco para contágio do HIV, então nós precisamos pensar numa forma dessas pessoas saberem, né, que tem o HIV. E aí, então, pensaram no autoteste do HIV. Como que ele funciona? O mesmo material que a gente tem das testagens rápidas, que é o teste em si, que é o reagente, ele tem uma fotinho do lado, que eu trouxe só para ilustrar, que tem o teste em si, tá, o quadradinho, onde tem para colocar a gotinha de sangue, tá? Vem, então, o reagente, vem a lanceta, que é para fazer o furinho no dedo, vem a pipetinha, que é para tirar a gotinha de sangue, e vem um manual explicativo e muito didático, né, para que esse paciente faça a leitura de como fazer esse teste. A autoteste já está dizendo, eu vou fazer o teste em mim, e aí eu vou fazer o meu teste quando eu quiser e no lugar que eu quiser. Então, é algo para o paciente levar, é algo que ele retira e leva para fazer em casa, né, no momento que ele achar mais oportuno, tá? É parecido com o teste de gravidez. Não posso dizer que é parecido com o teste de gravidez, tá? Mas, fazendo essa analogia, né, se assemelha, o paciente leva para fazer em casa. Então, ele é um tipo de teste rápido, para o diagnóstico do HIV. E aí, então, ele é simples, essa pessoa leva, e o resultado é confiável, tá? E assim, 99% de chance de apontar o resultado certo. Então, por que 99% de chance? Porque o corpo, gente, ele tem a janela imunológica. Janela é o que a gente diz que é o tempo, então, que o corpo tem para reconhecer e para fazer a sua defesa contra o vírus ou bactéria que a gente for contaminado. Se, por exemplo, esse paciente teve um evento de risco, enfim, teve relação sexual lá noite passada e tal, e aí ele vai na unidade básica para fazer a testagem. Daquele momento de ontem, daquela exposição sexual que ele teve de ontem de noite, o teste rápido ele não vai captar. Lembram que eu disse que os testes rápidos, eles captam anticorpos? Então, nesse tempo, de ontem para hoje, o corpo ainda não vai ter produzido anticorpos, né? Então, a gente já diz para o paciente, olha, do evento de ontem de noite, o teste rápido não vai fazer a leitura porque não deu tempo ainda do corpo produzir os anticorpos para a leitura do teste. Porém, ele vai fazer uma leitura de um tempo atrás, né, uma média de 6 meses atrás. O teste vai fazer essa leitura. Enfim, a gente orienta ele sobre isso, sobre essa janela imunológica. Então, tá? Então, se o paciente ele não está nessa janela, não está nesse período, enquanto o teste não capta, né, enquanto o corpo não produziu os anticorpos, se ele não tiver nesse período, esse teste tem 99,9% de chance de apontar o resultado corretamente, tá? Então, o paciente levou, fez o teste em casa, e aí deu positivo. Deu os 2 tracinhos, né? Os 2 tracinhos que a gente diz para eles, né? Quando dá os 2 tracinhos daí, então é sinal de que deu positivo. Deu os 2 tracinhos. Esse paciente, geralmente, ele vai estar desesperado. Nossa, meu Deus, deu 2 tracinhos, eu tenho HIV, Jesus, e agora? Então, no próprio autoteste, na própria caixinha, tem ali o contato do Ministério da Saúde, que é o 136, que esse paciente vai ligar, e tem também o contato do 0800, que é da empresa que fez o autoteste.
aí então essa pessoa ela vai entrar em contato. E isso tudo, gente, no manual que veio na caixa, ali tudo diz explicadinho, né? Em caso reagente, o paciente pode entrar em contato, então, com o telefone ali, o 136 ou 0800, para receber maiores orientações. E funciona. Vou dizer para vocês que funciona, porque eu já liguei fora de hora. Liguei, eram umas 9 horas da noite, para ver se realmente tinha alguém ali para atender. E sim, tem. Né? Eu tive que tirar a prova dos 9, né? Que nem Maomé, só vendo para crer. Aí fui lá, liguei e realmente tem alguém que atende. Porque esse paciente, ele precisa de um apoio, né? Só que assim, ele não vai ficar somente com esse autoteste. Dentro da própria orientação, já diz que é para ele procurar um serviço de saúde, tá? Ele vai procurar o serviço de saúde, se for uma unidade básica, né, essa unidade vai encaminhar para a Casa 13 de Maio já, tá? Ou se for na própria Casa 13, o que vai ser feito? Vão ser feitos mais testes, né? Aí sim, porque olha só, o autoteste foi de um tipo só, foi somente com a gota de sangue, né? Não teve 2 testes, como é o caso dos testes rápidos, né? O teste de sangue e o fluido oral. Então, nós precisamos ter certeza de que realmente, né, esse paciente é positivo. Então, portanto, se for o autoteste que o paciente fez e que deu reagente, nós precisamos fazer mais testes sim, que é para ter certeza se ele tem ou não. Se deu reagente, aí esse paciente vai, se deu reagente, então, nos testes, esses posteriores que ele vai fazer, se deu reagente, esse paciente vai ser encaminhado para o infecto, enfim, e vai iniciar tratamento. Se deu negativo, ele vai sendo monitorado, tá? Pelo menos os próximos 6 meses e depois a cada ano para ter certeza de que ele está realmente negativo, tá? Então, esse é o autoteste do HIV. Se alguém me perguntar, tem disponível nas farmácias particulares, enfim, do município? Tem, gente. Só que o valor do autoteste é R$80. E aí eu digo para vocês, imaginem, né, uma população muitas vezes pobre, se vai ter dinheiro para comprar um autoteste. Claro que não. Então, eu sempre eu falo para as unidades básicas, imagina R$80. E os nossos testes rápidos, que são os que a gente utiliza, né, em todas as unidades básicas, é em torno de R$2,70 a R$2,80 a unidade, né? Então, tem uma diferença muito grande. Então, precisamos investir nos testes rápidos e deixar o autoteste num caso que realmente precise. As unidades básicas aqui de Santa Maria, elas não têm o autoteste. A gente deixou disponível eles na Casa 13 de Maio, que é onde eles atendem o maior número, né, de pacientes que são da população-chave e que realmente são mais difíceis de acessar o serviço de saúde, né, na atenção básica. Então, fica lá na Casa 13 o autoteste. Aí aqui, a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. Eu vou tomar liberdade de começar pela pós-exposição, que é do bonequinho que tem ali o laranja, porque é dele que eu já estava falando antes, para a gente seguir a mesma linha de raciocínio. Então, a profilaxia pós-exposição, o próprio nome já está dizendo, é logo depois que esse paciente ele teve o risco de exposição ao HIV, é ao HIV. Então, PEP é para HIV, não é para sífilis, não é para hepatite, é para HIV. Então, o paciente, enfim, teve essa exposição, tá? Como eu tinha dito antes, né? 72 horas antes, né, do momento que ele foi lá na unidade básica, enfim, fez sexo sem camisinha, ou então fez sexo com camisinha e estourou a camisinha. Até há 2 minutos atrás, antes de começar, uma agência de profissional do sexo, né, estava me perguntando o que fazer, que uma das meninas tinha rompido o preservativo. O que ela poderia fazer? A orientação que eu dei é a mesma explicação que eu vou dar para vocês. A profilaxia pós-exposição, gente, ela é um caso de urgência. Ou seja, precisa ser tratado até 72 horas depois do momento dessa exposição desse paciente. Por que disso? Teve uma exposição com o vírus HIV, em 72 horas o vírus já replicou no corpo, de uma forma que, que no caso, a medicação que a gente utilizaria já não faria mais efeito. Tá? A medicação já não ia mais fazer o efeito desejado. Então, tem que ser nas 72 horas.
O paciente chegou, então, lá desesperado na unidade básica. Fiz sem camisinha, rompeu a camisinha, enfim, né? Ou tive um acidente com pérfuro cortante, como é o que acontece muitas vezes com o profissional, vai ser a mesma conduta que a gente vai ter, tá? Vamos encaminhar esse profissional para o pronto atendimento municipal, tá? Que é o PAM que a gente tem aqui, ou para a UPA, ou para Rubem Noal. São os 3 lugares. Por que esses 3 lugares? Acabei de dizer que é um procedimento de urgência. Então, esses 3 lugares, né, são as unidades de pronto-socorro que a gente tem. Esse paciente vai chegar, vai explicar o que aconteceu, né, lá os profissionais já sabem como proceder, ele vai passar, então, pelo médico, e esse médico vai prescrever para ele essa terapia antirretroviral por 28 dias. Durante esses 28 dias, esse paciente vai tomar medicação. Logo depois desses 28 dias, ele vai procurar a Casa 13 de Maio novamente. E lá na Casa 13 de Maio, eles já vão fazer então, o esquema para o paciente de retorno, que vai ser um retorno de 30 dias, de 60 e de 90 dias. Nesses retornos, o que vai ser feito? Os exames. Ele vai fazer exames, então, os testes rápidos. Ele vai fazer esse acompanhamento, que é para ver se durante esses 90 dias, tá, ele não teve realmente essa exposição. Se esses 90 dias ele não teve exposição, a gente indica, então, que ele volte daqui a um ano de novo para fazer a testagem e daí para ter certeza se realmente não teve essa exposição. Então, essa é a PEP, profilaxia pós-exposição, desculpa. Agora, falando da PrEP. A PrEP é a filha mais nova, né, que a gente tem, porque a PEP já tinha, né, há mais tempo, mas a PrEP é uma filha nova, porque também veio esse ano. Agora, em outubro, a gente conseguiu, mas a gente conseguiu a PrEP agora, porque para que a gente tivesse a profilaxia pré-exposição, precisava ter uma farmácia que fizesse a distribuição dela, né? Então, com a farmácia municipal, como a gente tem agora, né, foi possível, então, que o Estado nos concedesse essa autorização de distribuir a PrEP. Antes, esses pacientes que queriam utilizar essa profilaxia, eles iam em outros municípios que disponibilizavam. Ou iam até Porto Alegre, é longe pra caramba, né? Então, iam para Porto Alegre, ou iam a Passo Fundo, que são cidades mais próximas, então, que forneciam a PrEP. Então, o que acontece? Nesse momento, se o paciente fez escolha da PrEP, é um paciente que não tem HIV. Muito importante, o paciente que faz uso de PrEP não pode ter o HIV, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai tomar essa medicação, então, tá? Toma essa medicação, que é para prevenção, caso ele tenha exposição para o vírus, tá? Então, como eu disse, são para a população-chave, tem escrito ali até, pessoas trans, travestis, gays, homens que fazem sexo com outros homens, que é aquele HSH, profissionais do sexo, parcerias soro diferentes, né, ou soro discordantes, é a mesma coisa. Então, é indicado para esses pacientes o uso dessa profilaxia, né, eles estão mais expostos. Então, vai ser tomado aquele medicamento todos os dias. Para conferir a proteção em caso de sexo anal, o paciente ele tem que tomar esse medicamento 7 dias antes, então, de ter essa relação desprotegida. No caso de sexo vaginal, 20 dias antes. Mas aí vocês vão me dizer, nossa, ele já vai intencional com isso. Não, gente. O que acontece? Muitas vezes, já trago o exemplo quase sempre das profissionais do sexo, o que acontece? Muitas profissionais do sexo, elas fazem programas sem o preservativo, porque o valor desse programa sem o preservativo tem um valor mais alto, em torno de uns R$280. Então, para essas pacientes, esse tipo de atendimento é rentável. E aí não vou julgar elas por causa disso. Só que eu preciso ter uma forma de cobrir essa paciente, de fazer essa prevenção combinada para ela. E ela vai estar bem ciente disso. Porque no momento que o paciente tem interesse em fazer uso da PrEP, ele vai até a Casa 13 de Maio, e lá na Casa 13 ele vai passar por uma avaliação multiprofissional, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, assistente social, enfim, ele vai ter essa conversa com esses profissionais, tá? E se aí ele quer fazer uso dessa medicação, ele está ciente disso, as gurias, enfim, o pessoal, a equipe, já vai orientar ele do seguinte, ok? Vai fazer uso da PrEP, tá? Vai prevenir contra o HIV.
Porém, as outras doenças, tá? Sífilis, hepatites, enfim, todas as outras, gonorreia, todas as outras ISTs, né? A PrEP não protege, é somente para o HIV. Então, o paciente vai estar bem ciente de que ele precisa dessa prevenção combinada, né? É a PrEP para o HIV, mas para as demais, ele precisa fazer uso do preservativo, porque senão ele vai continuar estando exposto. Porém, a gente sabe que as outras ISTs, elas têm tratamento e têm cura, então a gente consegue resolver, mas no caso do HIV, se o paciente pegar, enfim, ele vai ter que tomar aquela medicação, por enquanto, para o resto da vida. Então, ele fica bem orientado. E é um comprimido, então, que o paciente vai tomar por dia, mas ele vai ser orientado disso, que é tipo anticoncepcional, tem que tomar todos os dias, tem que tomar direitinho, não pode pular. Quando a gente fala de PEP e PrEP, é que a gente está entre profissionais da saúde, né, não tem literatura que nos assegure falar isso, mas somente para a gente poder gravar como que funciona. A PrEP, ela funcionaria como um anticoncepcional, porque, tipo, a pessoa não tem HIV, ela está só se prevenindo, né, é uma prevenção. E no caso da PEP, depois, já aconteceu o evento. Tá? Então, ali seria a pílula do dia seguinte, só para que vocês entendam como que funciona. A PrEP como anticoncepcional e a PEP como a pílula do dia seguinte, que é para apagar o incêndio, tá? Mas quando o paciente ele usa a PEP, que é a pós-exposição, a gente já orienta ele do seguinte, que ele não pode utilizar mais que 2 vezes por ano, que é uma medicação forte, né, gente? Então, isso pode trazer prejuízos para o corpo desse paciente. Então, a gente sempre orienta dessa questão. Então, para vocês já terem conhecimento disso, temos a PrEP e temos a PEP no município. Aí, continuando, vocês viram que eu já falei horrores até agora, mas eu estou sempre em cima daquela alça que a gente viu, que é da mandala que eu tenho aqui atrás, tá? Eu não fugi daquela mandala, eu estou dentro da mandala ainda, tá? Então, em relação ao ícone onde a gente tem ali na mandala, que fala dos preservativos feminino e masculino e do lubrificante. Nós temos também, tá, os preservativos e os lubrificantes são todos distribuídos também pela política. Os testes que eu tinha falado também somos nós que fizemos essa seleção, né, todo mês nós vamos lá no almoxerifado e fizemos a divisão direitinho, né, o que vai para cada unidade básica, porque isso tudo é um quantitativo, tanto os preservativos quanto os testes, é um material que o Estado nos repassa. O Ministério da Saúde produz, repassa para os estados, e os estados repassam para os municípios. E os municípios, então, né, com a política, enfim, o programa, depende do nome que tem em cada município, programa ou política do HIV, enfim, faz essa divisão e distribui no município para as unidades que fazem essa testagem rápida. Tá? Então, em relação aos preservativos e ao lubrificante, como que acontece? Nós temos disponíveis os preservativos masculino, que se dizia muito antigamente, né, os masculinos, mas a gente costuma falar em preservativo externo, que é um preservativo externo, tá? E a gente tem os preservativos femininos, que se dizia antigamente, mas que hoje em dia a gente fala em preservativo interno. Por que disso? Né, de interno e externo, e não feminino e masculino? Porque hoje em dia a gente pode utilizar, tá, o preservativo externo para relação sexual, no caso oral, para proteção, né, do sexo oral, pode ser utilizado também, né, o preservativo interno para proteção. Enfim, gente, dependendo do público que a gente está orientando, a gente precisa orientar também as nossas orientações, né, as nossas explicações de qual é a melhor forma que essa população pode ter para se prevenir. Né? Muitas vezes eu me peguei nas agências de profissional do sexo, quando elas me dizem que não vão utilizar o preservativo, porque, enfim, né, o programa custa mais caro, tá, ok, o que eu vou fazer? Elas vão continuar fazendo sexo, isso elas vão continuar. Eu é que preciso pensar numa forma de orientar para que elas, né, não se contaminem com o vírus, né? Então, o que eu sempre digo? Bom, então usa bastante lubrificante, porque a gente sabe que sem fissuras, né, as chances, então, dessa infecção pelo HIV é menor, então usa bastante lubrificante, né, e é o jeito, e a gente vai adaptando. O gel é bem para isso, é para evitar fissuras,
né, porque quando tem uma penetração, ou enfim, algum ato sexual que utilize algum material mais resistente, né, pode ter perfurações, então, e o interessante é que não tenha, né, então o lubrificante ele ajuda nisso, né, ajuda a não ter essas fissuras. E aí, antigamente se falava também, né, de DST. Então, por que não se fala mais em DST? Porque a DST, ela remete numa doença que tem sinal e que tem sintoma, né? Então, precisa aparecer isso para ser uma doença sexualmente transmissível. E a gente sabe, estudos, enfim, avançaram e já mostram que, no caso, essas doenças que a gente comenta, nem sempre elas têm sinal e têm sintoma. Muitas vezes elas ficam silenciosas. Então, por isso que a gente fala em infecção sexualmente transmissível, e não mais em DST, mas sim IST, infecção, tá? Porque às vezes elas são silenciosas e o usuário, enfim, nem sabe que tem essa IST. Como muitas vezes é o caso da sífilis, né? Que o paciente, enfim, teve ali o cancro duro, no início, né, da contaminação, né, na porta de entrada, seja na boca, seja no pênis, enfim, na vagina, teve ali o cancro duro, né, achou que era uma espinha, uma coisinha bem básica, enfim, e aquilo sumiu. Daqui a pouco começam algumas lesões na pele e tal, né, perda de cabelo, enfim, manchas, some, e ele acha que milagrosamente sumiu, e aí, quando a doença vem, muitas vezes daqui uns anos, né, pode demorar anos para aparecer, quando vem, né, aí já é um caso de neurosífilis, enfim, já é um caso mais grave, tá? Ou até mesmo do próprio HIV, que a gente sabe que muitas vezes demora anos, né, para que esse HIV contaminou esse indivíduo para que essa pessoa, né, em função do vírus, venha desenvolver as doenças oportunistas, que daí a gente começa a chamar de AIDS, né? Aí ali, transmissão vertical, continuo na mandala, frisando, continuo na mandala. Em relação à transmissão vertical, isso é uma preocupação muito grande, tá? Que nós, da política do HIV, junto com a política da saúde da mulher, temos, e que a gente está unindo forças, né, para tentar diminuir cada vez mais o número de crianças expostas, né, ao HIV. Porque o que acontece? A mãe que tem, no caso a mulher, o casal, que, enfim, se um tem o HIV e o outro não, eles podem ter filhos, sim, e podem ter filhos sem o HIV. É possível, mas é possível se essa mulher fizer o uso da medicação e que esse parceiro não contamine essa mulher de novo, né? Então, é possível sim. Então, quando a gente fala dentro desse planejamento reprodutivo, né, que a mulher quer ter o filho, a gente já começa a conversar lá no pré-natal, tá? A medicação, ela é imprescindível, tá? Essa mulher, mais do que nunca, ela precisa fazer esse tratamento, ter essa adesão direitinho. Ela vai tomar durante toda essa gestação o medicamento dela, que ela já vinha tomado. Porque o que acontece? Muitas pessoas que vivem com HIV, essas mulheres, então, quando elas engravidam, geralmente é só nesse momento que elas fazem o uso da terapia antirretroviral. Mas a gente sempre frisa que não é só na gestação, que é durante toda a vida. Teve o diagnóstico, tem que tomar medicação, né? Então, muitas delas utilizam só na gestação, ou muitas delas, né, nem utilizam. Mas que eu costumo sempre conversar, quando a gente está nas rodas de conversa, assim, a respeito disso, e tudo gira em torno do planejamento reprodutivo, né, gente? Então, se esse casal, enfim, se essa mulher e tal, tiverem um planejamento reprodutivo, se aquela criança tiver sido planejada, a visão do pré-natal em si vai ter um outro enfoque. Essa mulher, ela vai se cuidar, e esse companheiro vai ajudar ela a se cuidar. Então, tudo gira em torno do planejamento reprodutivo, né? Então, se essa mulher planejou esse filho, se esse casal planejou esse filho, então, geralmente, essa mulher, ela vai se tratar, e essa criança, ela vai nascer sem o HIV. Então, um dos grandes problemas que a gente tem é em torno disso, né? Que muitos não têm esse planejamento reprodutivo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos, né, e não teve esse planejamento. E aí, aquela criança que aquela mulher está gerando, muitas vezes não foi planejada, isso não é algo que está no plano, ela simplesmente, muitas vezes, decide não se tratar, decide não cuidar dessa criança, né, não fazer uso da medicação.
Então, essa pessoa, né, no caso, essa mulher, ela pode engravidar sim e pode ter o filho sem o vírus. Só que, porém, ela precisa fazer uso dessa terapia antirretroviral. E esse parceiro sempre junto, né? Esse parceiro também tem que estar junto, tanto se tratando, quanto apoiando essa mulher para tomar esse medicamento. E aí, assim, quando a gente fala em casal soro discordante ou casal soro diferente, então, se um tem um HIV e está fazendo o tratamento direitinho, como a gente já conversou lá atrás, né, ele não vai passar esse vírus para o seu companheiro, ou companheira, enfim, depende, tá? Não vai passar, porque ele vai estar indetectável, né? Então, intransmissível. Então, situação normal. Então, é uma pessoa, tá, sem o vírus, então, tranquilo. Aí que a gente já tinha comentado lá atrás, que eu já falei na mandala, em relação à população-chave e população prioritária, quem faz parte do quê? Então, quando a gente fala em população-chave, em relação à prevenção, gente, do HIV e das outras ISTs, falando em população-chave, eu falei em trabalhadoras do sexo, eu falei em pessoas privadas de liberdade, estou falando de pessoas que usam álcool e outras drogas, estou falando de pessoas trans, estou falando de gays e outros homens que fazem sexo com homens, tá? População-chave. No momento que a gente fala em população prioritária, nós estamos falando da população negra, de indígenas, de pessoas em situação de rua, tá? Que são as pessoas de rua, moram na rua, moram não, situação de rua, tá? E adolescentes e jovens, tá? São da população prioritária. Então, só para trazer, então, de como que a gente trabalhou aqui no município durante esse tempo que eu estou na política, como que a gente trabalhou? Logo que eu cheguei na política, conversei lá com a Júlia da Casa 13, que foi quem me deu uma maior inserção, né, no município voltado para o HIV, né, e me situou de como que eles estavam trabalhando, e aí como que eu decidi me organizar enquanto responsável por uma política inteira, né, do município. Eu resolvi olhar para a mandala, tá? Para as primeiras ações que a gente fez. E agora, né, dando continuidade. O que a gente precisa ir? Para onde que a gente precisa ampliar o nosso olhar? Primeiro deles, né, os privados de liberdade, que era uma questão que já tinha começado lá em fevereiro, que eram as testagens rápidas nos presídios. Nós aqui em Santa Maria temos o presídio estadual, que fica lá em Santo Antão, presídio estadual, a PESM, né, que a gente diz, que fica lá em Santo Antão, e é um presídio masculino, e nós temos aqui no centro, que é o presídio regional, que fica ali perto da rodoviária. Então, são dois. E ali, junto no regional, né, no presídio regional, a gente tem também as privadas de liberdade, que são as mulheres. Então, o presídio masculino fica junto. Então, o que acontece? Lá no presídio, todas as terças-feiras, tem a consulta do infectologista. O infectologista vai lá, eles selecionam casos, enfim, né, a direção do presídio seleciona casos, são de presos, enfim, né, que precisam de consulta, aí o infecto vai, tá, vai todas as terças-feiras, lá no presídio estadual, e uma vez ao mês, ali no presídio regional. E aí nós, a política, nos inserimos junto, né, o infecto está indo, nós vamos junto, porque já é uma oportunidade da gente estar fazendo os testes rápidos lá. A população privada de liberdade, ela é população-chave, bem chave, a gente sabe, por vários motivos, tá? Então, o índice de pessoas infectadas, tanto pelo HIV, quanto pelas ISTs e a própria tuberculose também, é muito grande, tá? E lá é um reduto que eu digo, porque muitas vezes as mulheres, enfim, o parceiro, a parceria sexual desse privado de liberdade, vai visitar no presídio, tá? E muitas vezes essa pessoa não está contaminada, muitas vezes, né, não está contaminada, vai lá, tem relação lá dentro, tá? E aí sai. Aquele privado de liberdade está lá, mas aquele companheiro, enfim, né, saiu de lá do presídio e trouxe isso aqui para fora. Então, a gente precisa cortar a cadeia lá mesmo, né, que é diagnosticar esse privado de liberdade que está lá, diagnostica ele e já trata. E no momento que a gente fez o diagnóstico ali, nos testes rápidos, o infecto já encaminha os exames, quando é o caso, né? Ou se é do HIV, ele já pede também os exames de carga viral e CD4 e o tratamento já é enviado lá para o presídio, para que esses pacientes façam uso. Então, para que eles se tratem lá mesmo.
Então, a gente resolveu voltar essa atenção para o presídio. Outra questão que a gente esse ano fez foi uma ação com a população de rua, em situação de rua, ali no CDM, que com a pandemia, por 2 momentos, né, eles estiveram ali no CDM, ficaram abrigados ali em função do Covid, e então a gente fez essas 2 ações ali, né, de testagem rápida. E sempre, né, gente, sempre tem paciente, tanto lá no presídio, quanto a população em situação de rua. Também tiveram, então, pacientes positivos, que daí foram encaminhados também para a Casa 13 de Maio para fazer o tratamento, tá? Tivemos também o momento da saúde nas estradas, que a gente teve no posto Ipiranga, que tem indo para São Cepé, a gente fez uma ação lá de testagem rápida, testamos por 2 dias, né, mais de 250 caminhoneiros que passavam por lá, né, não deu nada de HIV positivo, mas a sífilis, quando tiver outro momento para falar da sífilis, nossa, qualquer ação que a gente fizer, ela sempre está presente, né, um pesadelo constante, a sífilis. É uma doença antiga, mas muito presente. Então, fizemos essa ação lá com os caminhoneiros, eles levaram o autoteste do HIV, né, naquele momento a pandemia ela estava no ápice, né, então para que a gente não tivesse um contato ainda maior, né, fazendo o exame oral, né, então a gente forneceu o autoteste e esses caminhoneiros fizeram. A gente depois teve o retorno, ligou para cada um deles que a gente pegou contato para ver se tinham feito, alguns a gente já não conseguiu mais contato, mas a grande maioria sim, e eles tinham feito, né, segundo o relato deles, tinha dado negativo, mas enfim, em relação ao resultado, vai de cada paciente, fala se quiser ou não. Aí, em relação às agências de profissionais do sexo, tá? Esse ano a gente teve uma parceria da Política da Saúde da Mulher junto conosco, tanto no presídio feminino, quanto nas ações com os profissionais do sexo. O que acontece? Eu tenho contato das agências, então, que a gente não fala em prostíbulo mais, a gente fala em agência, tá? Agência de profissional do sexo. Essas agências, elas procuram geralmente a Casa 13 para buscar preservativo, aí então elas deixam o contato lá, na Casa 13, no momento que fazem a retirada do preservativo, e a Casa 13 me passa esses pedidos, né, me passa essas agências e o contato, e eu entro em contato com eles. E aí, no momento que eu entro em contato, eu já agendo, me identifico e tal, né, falo dessa possibilidade da gente estar tendo esse horário para a saúde, para as meninas ou homens, enfim, depende do tipo de agência. E aí, o dono autorizando, tudo certo, a gente organiza junto com as residentes e com a Política da Saúde da Mulher e a gente faz essa testagem lá na própria agência, tá? A gente já fez esse ano visita em 3 agências de profissionais do sexo. Testamos lá, né, dentro do contexto deles, né, a gente se adapta, tá? Vocês vão me dizer, nossa, mas é consultório, não tem mesa, não tem nada, mas enfim, a gente se adapta, pega lá um cantinho direitinho e faz o nosso teste. No caso da saúde da mulher, né, a Bruna já encaminha para fazer o preventivo, enfim, todos os cuidados, né, orientados, quando é o caso da mulher, já faz esse direcionamento e a gente já consegue ter um olhar integral para essa mulher que está lá na agência, porque a gente sabe que é difícil, muitas vezes, dessa mulher ela ir até a unidade básica e de fazer o seu tratamento, está tendo esse olhar para a sua saúde. Então, é o momento que a gente faz. E, de novo, a sífilis sempre presente, né? Sempre presente. Aí, outra coisa que é a menina dos meus olhos, né, que são as ações com a população trans, e que a gente tem a possibilidade de conhecer muita gente, de conhecer várias coisas, né, e é uma população que a gente sabe que sofre muito com preconceito, que sofre muito com aquele olhar diferenciado das pessoas, né, enfim, dos profissionais, muitas vezes, né, tanto os profissionais da saúde como da população em geral, né, que não identificam elas da forma correta, né, não identificam elas da forma correta, não chamam pelo nome. O nome social é um grande problema no serviço de saúde para os profissionais estarem chamando elas pelo seu nome social e não pelo nome que tem na identidade. Então, é um tipo de violência, né, tratar a população trans pelo nome que está na carteira de identidade. Se eles assumem o seu nome social e utilizam o seu nome social, é esse nome que a gente tem que utilizar enquanto profissional da saúde, tá? Então,
adoro essas ações, né, porque a gente se diverte, né, a gente se diverte nessas ações e conhece, tem a possibilidade de crescer enquanto profissional. Eu adoro. Aqui no próximo slide, eu só trouxe a questão de tudo que a gente conseguiu esse ano, né, tudo que a gente teve realizando. Então, como eu já tinha falado anteriormente, né, a unidade dispensadora de medicamento municipal, ela foi um ganho enorme para o município, tá? Porque os pacientes que muitas vezes não retiravam a sua medicação, não retiravam o seu antirretroviral lá na UDM, lá do USM, né, tiveram a possibilidade agora de tirar aqui no centro, então melhorou muito por isso. Então a desculpa de que eu não tomo uma medicação porque a farmácia fica muito longe, já não tem mais, nós temos um centro agora disponível, centralizado, é para facilitar esse acesso, né, essa adesão. Então temos, é um ganho que fica. Outra que a gente teve foi as redes sociais, que a gente tem uma parceria com a UFN e com a UFSM, né, que quem alimenta as nossas redes sociais e que criou páginas no Instagram, páginas no Face, tanto para a Casa 13 de Maio quanto para a política do HIV, e com a pandemia, né, a gente teve que se reinventar de várias formas, né, para levar essas informações para os nossos pacientes, né, e até mesmo para os profissionais. Então, ao final, eu coloco ali da nossa página para quem quiser seguir, porque ali, todos os meses, né, ou muitas vezes até semanal, as gurias estão fazendo alguma postagem em relação a orientações para a saúde. Fizeram em todos os momentos, né, fizeram do novembro, do novembro azul, do outubro rosa, né, das testagens rápidas, enfim, essas redes sociais estão sempre sendo alimentadas, né, com algum conteúdo de informação. Então, foi algo maravilhoso que a pandemia trouxe, foi as redes sociais, essa informação, assim, mais próxima do usuário e dos profissionais. Outra questão é que com a pandemia a gente precisou manter os nossos eventos, né? Fizemos o primeiro evento da hepatite, então online, tivemos até ontem, né, que foi dia 1º e dia 2, toda a parte do evento do Dezembro Vermelho foi online, precisou ser, né? A partir do ano que vem, se Deus quiser, vai ser presencial, então precisamos nos reinventar, mas o conhecimento precisou ser transmitido. Fizemos várias capacitações também, dentre elas que eu coloquei ali a foto, foi a primeira presencial que a gente teve, porque a bandeira ainda permitia, né, agora não mais, mas enfim, a gente conseguiu reunir os técnicos de enfermagem e os odontólogos da atenção básica em relação à testagem rápida, foi levar atualização para eles, porque muitos já faziam testagem rápida, mas a gente sempre tem que reforçar alguma orientação, alguma coisa que mudou, né, alguma coisa que o próprio Ministério mudou, a gente precisa estar atualizando constantemente, e isso eu frisei com eles, né, que esse foi um momento, mas que daqui a um tempo a gente pode estar chamando de novo, então não acabou ali. A outra questão são as parcerias, né, que a gente fez, né, lá do Hospital Regional, a CIPA de lá nos chamou para fazer testagem rápida dos profissionais, né, na Semana do Trabalhador, então a gente fez testagem rápida lá nos profissionais, e de novo, a sífilis sempre presente, né, um pesadelo constante, né, então sífilis também positiva entre profissionais da saúde, então vocês vejam, a sífilis está muito perto, o HIV está perto, mas a sífilis mais perto ainda, tá? Ali, em relação à PrEP, que foi um ganho muito grande também do município, como eu já tinha dito antes, também foi uma das conquistas da política nesse ano, da política e do município, né, gente? Uma forma bem ampla. Então, quando quiserem nos procurar ou nos conhecer, a política do HIV, ela fica na Secretaria da Saúde, ali na Medianeira, deixei ali disponível o meu nome para quem quiser buscar, tanto na rede social também, tá? Como o e-mail ali da política também, pode entrar em contato, a gente responde, às vezes pode demorar um pouquinho, porque a demanda é grande, né, de ações, enfim, do nosso trabalho, que é bem grande, a gente dá essa atenção tanto para atenção especializada, quanto para atenção básica, mas em algum momento a gente vai responder, com certeza. E temos as nossas redes sociais. Aqui eu tenho só do Facebook, da política, mas a gente também tem Instagram, e lá estão todas as nossas ações, tudo que a gente desenvolve, né, na semana, quando tem alguma ação, a gente sempre posta lá, que é para estar situando o pessoal de todas as possibilidades que a gente tem de trabalho com os nossos usuários.
E, por último, eu trago aqui a apresentação em relação ao HIV, que sim, o HIV, ele não tem cara, ele não tem cor, ele não tem tamanho, a gente nunca sabe quem tem HIV, inclusive, se eu estiver com HIV, vocês nunca vão saber, tá? Porque viver com HIV hoje não é da época de Cazuza, né, Renato Russo, enfim, né, toda aquela população que lá adiante, né, logo que tudo começou, a gente queria dar cara, queria enquadrar, que é sempre dar cara para quem tem HIV, que é uma magreza, que é aquela pessoa debilitada, que é uma pessoa cadeirante. Não, bem pelo contrário. Se esse paciente está fazendo uso de medicação, ele pode ser qualquer um de nós que não esteja nessas condições que eu acabei de falar anteriormente. É uma pessoa que vai estar bem, que vai estar viva, que vai estar alegre, bem isso. Falar de HIV não é falar de morte, é falar de vida. E é isso que eu quero deixar para vocês. Que viver com HIV é sinônimo, sim, de vida. Se tiver tratamento, é vida que segue, tá? Agradeço o espaço, tá? Márcia, mais uma vez, como é bom te ouvir, né? A fala da Márcia, ela expressa assim, o teu comprometimento, né, com a saúde dos usuários, né, com a qualificação dos trabalhadores, né, a tua dedicação com que tu assume, com que tu faz, né, as tuas ações no cotidiano da tua prática. A tua fala é entusiasmada e a tua prática também é, né? Então, eu convivo o pessoal com a Márcia, assim, diariamente, e eu brinco com ela, o que tu tanto corre? Porque ela chega correndo, ela sai correndo, ela tá sempre buscando novas estratégias, assim, para organizar esse cuidado, que é um cuidado em rede, né, Márcia? E quando tu traz essa questão, eu acho que tu deu uma aula de gestão para nós, inclusive, né, porque tu traz a questão da intersetorialidade, da importância da equipe interprofissional, multiprofissional, né? A política, ela não se sustenta sozinha, né? Tu chama a política da mulher, tu chama a Casa 13, tu trabalha com outros setores, né? Do município, para que esse cuidado realmente seja identificado como uma rede de atenção à saúde, né? Eu tive o prazer de receber a Márcia, né, no município, e eu lembro do primeiro dia quando eu disse, Márcia, tu vai assumir uma política que é a política robusta, né, no município, uma política, assim, que demanda muito, tem muito envolvimento, né, a Márcia também é enfermeira do USM, né, Márcia? Então, assim, eu digo, olha só, tem muita atividade pela frente, né, e cada coordenador que passa, né, dá a sua cara política, enfim. E a Márcia, assim, ela nos ensina, né, a cada dia, assim, como atribuir um sentido real ao trabalho, né, e como realmente, assim, esse prazer no trabalho e essa busca desse cuidado cada vez mais qualificado é o sentido da vida dela e da profissão dela, né, que ela escolheu. Eu ia te perguntar, né, que é uma curiosidade, né, minha, assim, em relação a como que tu te organizou e te organizou tão bem diante de tantas demandas que tinha e tu entrou em meio a uma pandemia, né? Então, eu estou sempre também conversando com os alunos em aula que quando a gente é chamado num concurso público, a gente nunca sabe para onde a gente vai, né? A gente tem algumas afinidades, mas às vezes a vaga é para aquele lugar. E aí tu traz que tu olhou para a mandala e disse, é a partir dessa mandala que eu vou me organizar, né? Sim, a mandala foi o ponto inicial. Precisava ter um ponto de partida, porque a gente, enquanto profissional da saúde, eu, pelo menos, né, que sempre tive esse contato hospitalar, a gente tem esse contato com o paciente que tem o HIV, porém, é lá no hospital, é pontual, né, é o tratamento lá. Né, não tem essa visão de gestão, não tem essa visão da rede como um todo. A gente tem o cuidado pontual do paciente ali. E estar na política é ter que ver o lado global, né? É ter que ver as redes, é ver essa possibilidade de profissionais, e que são muitos profissionais que nós temos atuando diretamente, né, nessa questão do HIV. Então, é pensar dessa forma. Então, eu precisava começar por algum ponto, e a mandala foi a minha estrelinha, né? É aqui que eu vou começar. Eu preciso selecionar para onde que eu vou ter que ir primeiramente, e aí, a partir disso, eu vou me organizar. E assim que teve que ser, né? Eu tive que orientar a minha prática.
E a gente, enquanto profissional, é assim, né? A gente tem que primeiro sentar, passar o desespero, né, para daí se localizar, e daí tomar forma e tomar peso e ir. Hoje eu já me sinto super à vontade, hoje eu já estou em casa, né, com a população-chave, com a população prioritária, eles já me conhecem, inclusive, né, já tive que fazer contato com as pessoas que são chave, né, nessa questão, né, tipo a população LGBT, nós temos figuras aqui no município que são chave, né, como foi o caso da Verônica, que eu não tive o prazer de conhecer, infelizmente, né, morreu antes disso, né, tem a Camilinha, hoje em dia, que é quem ficou no lugar da Verônica, que é a Marquita, então são pessoas que a gente precisa estar sempre trabalhando em rede, precisa trazer ao nosso lado, que é para ampliar o nosso conhecimento e as possibilidades das ações que a gente tem. Então foi assim, eu comecei com a mandala. Márcia, eu vou buscar aqui na interação com o pessoal. A Gabriele, boa noite. Gabriele faz uma pergunta para ti, tá? Qual a periodicidade de acompanhamento da carga viral dos usuários com carga indetectável? Com carga indetectável, a gente costuma... Bom, primeira coisa, o controle desse paciente já é feito ali com o farmacêutico na UDM, de quanto em quanto tempo ele está fazendo a retirada desse medicamento, né? Fora isso daí, em torno de 6 meses, em torno de 6 meses desses exames, que é para ver se esse paciente realmente ele continua com essa carga viral indetectável. Então, a gente tem essas duas formas de fazer o controle. Que esse paciente está realmente tomando essa medicação e com os exames, né, com essa solicitação de exames a cada 6 meses. É uma forma. Márcia, também nós temos o Arley. Boa noite, Arley. O Arley pergunta, né, se Santa Maria tem uma demanda de pacientes de outros municípios que retiram a medicação antirretroviral aqui. Sim, nós temos São Cepé, Formigueiro, aqui das cidades da região, né, Faxinal do Soturno, enfim, né, de outros municípios daqui, São Pedro, que são bem próximos, que retiram, mas que retiram lá na UDM do USM. Então, no momento que a gente criou aqui a farmácia municipal, a UDM municipal, nós temos essa conversa muito próxima com a farmácia lá do USM, que então nós nos organizamos, né, para que a gente consiga dividir essa demanda. Então, aqui na UDM, é em torno de 820 pessoas que retiram, mas do nosso município aqui. E do nosso, mesmo sendo do nosso município, mais 900 pessoas retiram lá no USM, que ainda não quiseram migrar aqui para a nossa UDM municipal, tá? Então, é em torno disso. Então, temos ainda pacientes que retiram aqui no centro, que já retiram aqui no centro, e tem outros que optaram em ficar na UDM lá do Hospital Universitário. Então, temos essas duas realidades. Mas no município, então, que fazem tratamento foi aquelas 1.800 que eu trouxe. Mas tem, dos outros municípios aqui ao redor, tem sim. Mas aí é lá no USM que eles retiram. O Ederson também pergunta, boa noite, Ederson, a medicação, né, se referindo à PEP, tá, Márcia? É para atender somente Santa Maria ou atende a demanda da 4ª Coordenadoria de Saúde, né, que atende aqui os demais municípios, em relação à PEP? Sim, em relação à PEP, a gente até não tem essa diferenciação, né? A gente sabe quem são os aqui no município, porque no formulário que, no caso, o pronto atendimento tem, o pronto atendimento, o Rubinoa, UPA, enfim, que é o que eles nos repassam e a política tem controle, até tem a questão do município, mas a gente volta os olhos, né, para os nossos, aqui de Santa Maria. O restante dos municípios, enfim, se vem alguém fazer uso e tal, né, até pode, né, porta aberta, enfim, porque é num sistema de emergência, né, é uma emergência que precisa ser tratada logo que chega, mas daí, para nós, ali, enquanto política, esses números não contam porque são de outro município, né, então, nem nos é repassado, mas pode sim, né, pode. Tem aqui uns recadinhos para ti, Márcia. A Lauren coloca, tu é maravilhosa, é extremamente importante tudo isso que tu coloca com tanta riqueza de conhecimento. Para nós, enquanto acadêmicos, é muito bom ouvir tuas palavras.
riquíssimo. Que bom. A professora Priscila coloca, olha, nossa colega Cecília, querida, concordo com a Laura, pois a Márcia é maravilhosa e como é importante ser capacitado por ela. E aí vem uma pergunta da Gabi, qual é a maior barreira que você identifica enquanto profissional na adesão ao tratamento de HIV? Eu acho que uma das maiores barreiras que a gente tem hoje, e aí eu me permito tocar um pouquinho pro lado da gestante, que hoje, gente, é o meu maior pesadelo, meu e da Bruna, um dos maiores pesadelos, né, porque são 2 vidas, não é uma vida só. O fato de ser uma vida é preocupante, sempre que a gente tem uma vida em risco é preocupante, mas quando a gente tem 2, a gente tem um pesadelo ainda maior, né, das gestantes, por exemplo, né, é o planejamento reprodutivo, é que essas mulheres muitas vezes não têm, elas engravidam e, enfim, aquela criança ela é indesejada, então, para aquela mulher, né, é uma criança indesejada, então muitas vezes ela não trata. Mas em relação à população em geral, que não seria de gestante, né, um dos maiores problemas é que, como a gente já tinha conversado lá no início da apresentação, quem se contamina com HIV muitas vezes já não vai desenvolver esses sintomas já inicialmente, né? Toda aquela questão das doenças oportunistas, que é já relativa à AIDS, vai aparecer só daqui a alguns anos. Então, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não sinto, logo não existe. Então, eu não preciso tratar. Isso na cabeça dos usuários que não tratam, né? Então, logo eu não preciso tratar. E aí, eles simplesmente não tratam. E aí foi o que eu tinha dito antes. No caso de gestante, aí só trata quando engravida. E no caso do usuário, só lembra do tratamento quando já, muitas vezes, já evoluiu para AIDS e aí, muitas vezes, é tarde demais. Aí acontece dos pacientes que vão para o hospital universitário já, né, com o caso de AIDS mesmo, e aí o cuidado que a gente tem com eles lá já é praticamente cuidados de paciente terminal, porque daí o vírus já danificou tudo que tinha para danificar, o estrago já foi geral, e aí já não tem muito o que fazer. Então, essas dificuldades, né, de negar o diagnóstico de, eu tenho HIV, mas não estou sentindo nada, então não vou tratar. Muito parecido com quem tem pressão alta, com quem tem diabetes, né, são doenças que não aparecem, que estão no sangue, logo elas existem, mas como o paciente não está vendo, então logo não vou tratar, estou curado, estou bem, então não preciso do tratamento. Então eu atribuo essas 2 questões, para a gestante e para o paciente e população em geral. Márcia, muito obrigada pelas tuas considerações. Tem alguns mais recadinhos ali, parabenizando a tua participação, principalmente, né, pelo compartilhamento do teu conhecimento, né, da tua fala, sempre bom te ouvir, a Luísa coloca, a Viviane também comenta, né, e deixa eu ver, o Ederson coloca ali, agradecendo as explicações, né, em função do conhecimento também, e nós agradecemos mais uma vez, né, pela disponibilidade, em primeiro lugar. Eu havia comentado antes a tua agenda cheia, né, e lotada nesse mês, né, que é um mês que tem muitas ações, né, no município, e parece que as ações agora elas são mais fáceis de colocar o pessoal em sala, né, nesse mundo virtual a que a gente está submetido aí. Então, a Márcia está realmente com a agenda cheia, ela reservou esse espaço para nós, né, e organizou, né, essa apresentação com muito carinho, muito didática, né, de fácil compreensão e, principalmente, né, nos sensibiliza com a tua fala, né, para um cuidado cada vez mais humano, sensível e qualificado, né. Eu só queria, a professora Hilda também ali agradece, né, que é a nossa coordenadora geral do curso de enfermagem, né, em relação ao tema atual e pertinente, né, um momento rico de aprendizagem, enriquecedor as palavras, Márcia, né, o pessoal todo agradecendo, e em nome da instituição, né, agradeço a tua participação, né, e com certeza a gente vai chamar mais vezes a Márcia aqui para conversar conosco. Agora, pessoal, fiquem aí, né, que a gente tem o sorteio da camiseta, das camisetas, são 2.
Márcia, o professor Gabriel, ele traz uma pergunta bem interessante, assim, da questão do acompanhamento voltado para a saúde mental de pessoas que vivem com HIV, né? Que é uma dimensão bastante dramática, né? Então, essa população, né, com transtorno psíquico, né, o que tu poderia trazer para nós, para enriquecer mais ainda? Com transtorno psíquico. Bom, em relação ao diagnóstico, a gente tem o psicólogo na Casa 13 que faz esse atendimento, tá? Então, em relação ao psicológico, seria isso. Mas, se for o caso de haver identificação desse transtorno, né, então, é encaminhado por algum profissional de saúde mental. E a gente tem o apoio dos CAPs, né, o apoio dos CAPs aqui no município, que vai ser direcionado. Essa psicóloga, no caso, ela vai fazer essa avaliação desse paciente e vai ver essa necessidade da onde vai estar fazendo esse encaminhamento para o paciente, né? Se é o CAPSI, se é o caso de algum transtorno em relação a álcool e drogas, se é da saúde mental, enfim, né? Aí vai fazer essa seleção de acordo com a avaliação desse profissional ali na Casa 13. É ali que é feito esse direcionamento, esse referenciamento, né? Márcia, muito obrigada. Eu vou solicitar que apareça na tela, então, os nomes, né, dos inscritos. Ok, então, a vencedora de número 28, Nagiane Oliveira dos Santos. Pessoal, a segunda camiseta, então, para Bibiane Medianeira de Oliveira. Pessoal, então, Nagiane está na sala, Bibiane está na sala. Ah, a Bibiane está ali. Bibiane, só nós combinarmos, então, tá? Para a gente te entregar a camiseta. É uma camiseta linda, eu estou com ela hoje, a Márcia também está, né? E que legal, Bibi. E a Nagiane está em sala? Pessoal, então, agradeço muito a participação de todos, né? Uma boa noite e, mais uma vez, Márcia, uma gratidão por estar conosco, compartilhando o teu conhecimento. Sempre que precisar. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada.